paz do Senhor, amada igreja. É bom estarmos aqui nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Quero agradecer ao pastor, ao apóstolo Everton, por essa oportunidade, pela confiança. Sei que não é fácil estar aqui, mas Deus assim aprova. Numa casa, como o pastor disse, com tantos pregadores maravilhosos. Cada vez que eu estou aí sentado, eu sou muito ministrado, irmão, por todos eles. Espero que nessa noite também o Senhor ministre ao teu coração, amém? Deixe o Senhor fluir dentro de você nessa noite, porque eu, como pregador da palavra de Deus, eu sempre pego no pé daqueles que estão ouvindo. Irmãos, a palavra só faz efeito quando nós guardamos ela. Jesus diz assim: olha, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Se nós apenas ouvirmos, nós vamos estar construindo a nossa casa na areia, e quando vier a tribulação, nós vamos desfalecer. Mas se nós formos praticantes, nós vamos estar construindo a nossa casa na rocha, porque é a palavra que nos dá sustento, amém? O que sustenta a tua fé é a palavra de Deus. Todo mover, todo o poder de Deus é importante, mas o que sustenta um crente de pé é a palavra de Deus, amém? Então guarde isso no teu coração, que não seja somente essa noite que você venha ouvir a palavra de Deus, mas no seu dia a dia. Faça isso, irmão, faça a tua leitura, faça o teu pão diário, procure estar perto de Deus para você poder ouvir aquilo que Ele tem para você, amém? E eu quero nessa noite falar sobre algo que o Senhor colocou ao meu coração, que vai com certeza impactar as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma, para trazer à vida todo o pensamento do homem. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite, quer nos confrontar, porque a palavra de Deus, ela é um confronto, irmãos. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para a Bíblia, então eu estou olhando para um espelho que reflete o que eu tenho que ser, o que eu tenho que melhorar, porque é ela que vai me dar a direção. É assim, irmãos. Abra a tua Bíblia nessa noite, você que trouxe, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, em nome de Jesus. Vamos falar sobre algo que aconteceu, que nos trouxe vida, e vida com abundância, amém? Capítulo 27, a partir do versículo 51. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Irmãos, nós temos um contexto, e para entrar nessa mensagem eu quero voltar com vocês na história, porque Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra e tudo que nela há, e criou perfeito. E por último, Deus criou a coroa da criação, o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus dá uma direção para Adão e Eva: olha, desse jardim ao qual nós temos comunhão, vocês conhecem bem a história, vocês podem desfrutar de tudo menos daquele fruto.
E aqui está o início do que eu falei para vocês aqui nessa noite: guardar a palavra de Deus. Deus deu uma direção para Adão, mas Adão ali por certo momento com Eva esquece do que Deus havia lhe dito e faz o quê? Vai junto com Eva, come daquele fruto. Nós conhecemos bem a passagem. E desse momento vem a queda do homem. Mas a queda do quê? Do que eles caíram? Da onde eles caíram? A queda significa quebraram o laço com Deus, quebraram a comunhão que eles tinham com Deus, quebraram aquela... Deus sempre ia no jardim para estar ali com eles. Tudo aquilo foi perdido, porque quando Deus ele volta e procura Adão, Adão já está se escondendo de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o pecado ele cheira mal às narinas de Deus. E quando Adão ele deixa de obedecer, quando ele deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, ele peca contra Deus e ele se esconde de Deus. E dali vem a queda. É quebrado tudo aquilo que Deus tinha para a humanidade, tudo aquilo que Deus tinha para o homem é quebrado. O relacionamento com Deus é quebrado, por falta de se lembrar daquilo que Deus tinha falado, por falta de se lembrar da direção que Deus tinha dito. Por isso, irmão, que eu sempre falo, a tua maior direção vai ser sempre a palavra de Deus, amém? A tua maior direção vai ser sempre a Bíblia. Leia a Bíblia, coma a Bíblia. Jesus disse: olha, medita de dia e de noite, para que vós não sejais enganados. Então, nós vemos que Adão esqueceu, e ele acabou sendo levado pela serpente, junto com a Eva, e perderam ali a comunhão com Deus, perderam o relacionamento com Deus. Depois disso, Deus lá do céu ele começa: e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou enviar uns heróis lá para a terra para ver se dá jeito. E Deus envia, segundo Hebreus, os heróis da fé, homens fortes e valentes, reis, sacerdotes, profetas, homens que constituíram reinos, homens que fizeram milagres, prodígios, sinais, homens que andaram na fornalha de fogo, que foram libertos da cova dos leões. São os heróis da fé que a Bíblia retrata no Hebreus capítulo 11. Fizeram grandes coisas, grandes sinais, mas não era suficiente, não foi suficiente, não dava. O sacrifício que foi feito, tudo aquilo que eles faziam, não adiantou em nada, não conseguiu reconectar o homem com Deus, não conseguiu trazer a glória de volta, não dava. Mas eles eram apenas sombra daquilo que viria, daquilo que havia de vir. Mas são homens que foram muito bem lembrados, homens que fizeram coisas miraculosas. Hebreus 11:39 diz: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa, porque para alcançar a promessa, para que fosse restabelecida a comunhão do homem com Deus, era necessário sangue, era necessário cruz, era necessário um sacrifício vivo. E Deus, diz a Bíblia, que há um silêncio nos céus. Depois do último profeta Malaquias, há um silêncio de aproximadamente 400 anos, irmãos. E Deus olhando para a terra e vendo
a terra cada vez mais, o homem se corrompendo, o homem se destruindo, o homem longe de Deus, o homem distante de Deus. E Deus olha para a terra, Deus se entristece no seu interior. E eu quero conjecturar com você nessa noite, mas um dia Deus começa a olhar pela esquerda e Ele começa a ver os seus anjos, os seus arcanjos, os serafins, os seus exércitos. Ninguém se pronunciava, ninguém falava nada, irmãos. E Deus vai olhando e de repente quem poderia vir para salvar a humanidade? Ninguém se pronuncia, mas de repente Deus olha para o seu lado direito e Ele vê alguém se levantando, tirando a sua coroa, tirando a sua capa, se despindo da tua glória. Quem é esse, irmão? Deus olha para ele e ele diz: Pai, eu vou reconstruir o caminho. Eu vou lá para mostrar o caminho de volta, o caminho da comunhão. E Deus começa, irmão, Jesus começa a descer, Ele começa a diminuir, como diz em Filipenses 2:7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele deixa a sua glória e Ele começa a descer, irmão. E aqui há um princípio que Jesus nos ensina: quem quer crescer tem que descer. Quem quer ser grande, irmão, tem que servir. Se você quer chegar em algum lugar alto, primeiro sirva. Jesus disse, olha para Pedro, quando ele foi lavar os pés. Pedro disse: não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque ele queria ensinar esse princípio, irmão. Porque aquele que é grande, primeiro ele está empenhado em servir. Em servir. E ele desce, Jesus, ele é manifesto nessa terra. Ele vem como um cordeiro, irmão. Ele vem ali como um cordeiro, uma ovelha, alguém ingênuo, às vezes aos olhos de alguns. Ele vem pequenininho, irmão. Jesus desce na humildade. É verdade, ele está se diminuindo. Mas se nós olharmos para Apocalipse, nós vamos ver um Jesus diferente, porque lá em Apocalipse está dizendo que ele virá, e os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça, irmão, há muitas coroas. Então a Bíblia diz que Deus, ele exalta aqueles que se humilham. Deus exalta. Jesus, ele primeiro ele é humilhado, para depois ele ser exaltado. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Quando Jesus desce, irmão, quando ele se propõe a vir nos salvar, há uma festa no céu. Os anjos, os serafins agora estão felizes, todo mundo cantando. E da mesma forma que a festa no céu, começa também um alvoroço na terra. Satanás começa a mirabolar os seus planos. Ele começa a mirabolar suas estratégias, porque ele sabe que alguém vai vir para tentar salvar a humanidade. E ele começa a bolar os seus planos, bolar as suas estratégias. Como nós sabemos, não é diferente também na minha e na tua vida, irmão, quando você começa a servir a Cristo. Não é? Tem alguém que fala assim: olha, eu comecei a servir a Jesus, está dando tudo errado. Se preocupa não, irmão, te preocupa não. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Então Jesus, ele é gerado nessa terra. E aí nós conhecemos que Herodes tenta matar os bebês. Depois ele usa várias coisas, tenta Jesus no deserto. De todas as formas, Satanás planejou muitas estratégias para tentar tirar Jesus do foco. Ele tenta várias, mas
nenhuma delas conseguiu tirar Jesus do foco. João 10:18 diz: ninguém me tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. O inimigo tentou tirar a vida de Jesus, mas ele disse: olha, eu vou entregar na hora certa, porque eu vim para cumprir um propósito, eu vim para cumprir uma meta, um objetivo, eu vim para ir para a cruz, e é para lá que eu vou. Então, Satanás tenta, irmão, mas ele não consegue. Jesus, ele não veio para escapar da morte, ele veio para vencer a morte. Ele não veio para escapar da cruz, ele veio para vencer a cruz, para ser cravado na cruz. Foi para isso que ele veio. E como Deus já falou aqui nessa noite, através dos louvores cantados, através de palavras aqui, irmãos, eu sempre acho um espetáculo o culto. Falo isso para os meus filhos, para minha esposa. Falo, se você ficar atento desde o começo do culto, você vai ver sempre que Deus encaixa tudo. Parece que é tudo combinado, parece que é tudo montado, sabe? É perfeito, irmão, é perfeito. E olha, ele tem um propósito, porque a cruz não era uma armadilha, era um propósito, irmão. A cruz não era a morte, a cruz era a vida, era a vida. Então Jesus passa por essa terra, ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz maravilhas, ele faz grandes coisas, ressuscita mortos, cura o coxo, cura o leproso. Jesus está fazendo muitos sinais, mas ele está indo para uma direção. Ele não está preocupado com os aplausos, ele não está preocupado em ser reconhecido, ele está preocupado em andar na direção do alvo, que era a cruz. Irmão, não deixe que nada te tire da sua atenção, que nada te tire do teu foco, do teu propósito. Qual é o teu propósito? O que é que Deus te deu? Foca nisso, irmão, foca nisso. Se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um chamado, foca em desenvolvê-lo, vai naquela direção. Muitos vão tentar te parar, Satanás vai tentar te parar. A Bíblia diz que o diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão. Sabe o que é isso, irmão? Ele está o tempo todo buscando uma oportunidade de quem ele possa tragar, a quem ele possa tragar. Não são todos, mas aqueles que estão calçados com seus pés das sandálias do Evangelho, que estão com a sua espada na mão, que estão com o seu escudo, a couraça da justiça. Aqui não, Satanás. Você vai vencer, irmão, você vai vencer. E depois de ter feito tudo isso, Jesus, ele é levado lá para o Monte das Caveiras, olha o nome, para o Gólgota. O nosso Jesus, ao qual nós cantamos aqui maravilhosamente essa noite, a hora Maranata, a hora vem. Depois de fazer os milagres, de fazer tudo aquilo que ele tinha feito, foi traído, foi cuspido, foi xingado, foi abandonado. Ele é levado para o seu propósito, ele é levado para aquilo que o aguardava. Ele não fugiu, irmão, ele não fugiu. E olha, tem hora que a coisa aperta, irmão, tem hora que a coisa aperta. Não é fácil, eu sei que não é fácil, irmão. Não é fácil estar na igreja, não é fácil congregar, não é fácil estar nos caminhos. Não é fácil, irmão. Não pense em você porque eu estou pregando, porque o pastor prega, alguém prega, que é fácil. Não é. A mesma luta que você passa, eu passo, Jesus passou. E ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, irmão. No momento mais
assim, que Jesus não estava aguentando, irmão. Jesus estava... Ele faz algo que nós temos que fazer sempre. Ele vai orar. Irmão, quando apertar as coisas para a tua vida, irmão, vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Jesus, ele vai para a oração, e na oração ele fala: Pai, se possível, Pai. Mas, Pai, se possível, eu sei para o que eu vim. Talvez você que está aqui nessa noite, irmão, você sabe qual que é o teu trabalho, você sabe qual que é o teu propósito. Está difícil, não está? Está difícil, então ora como Jesus. Fala: Pai, olha, se possível, afasta de mim, mas olha, Pai, longe de mim, faça a tua vontade. Irmão, quando nós entregamos a nossa vontade à vontade de Deus, irmão, uma coisa é certa: vitória. Quando eu tiro a minha vontade e eu coloco a vontade de Deus, a vitória é garantida. Porque eu é que sei os planos e os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de vitória, irmão. Pensamentos de bênção. É esses os planos de Deus para nós. Sempre maiores, sempre melhores. Então quando eu saio do controle e eu coloco Deus no controle, irmão, então coisas maiores virão, coisas sobrenaturais acontecerão, porque Deus é que sabe o que nós precisamos. É Ele que sabe. Ele vai, irmãos, Ele vai pro Calvário, e Ele ali, pendurado na cruz, Jesus, Ele dá um brado, Ele grita: está consumado. Ele dá um brado. O que é que está consumado, irmão? Qual que é esse brado que Jesus dá naquela hora? Qual que é esse brado, o último suspiro de Jesus? Ele brada com grande voz: está consumado. É o brado que Jesus dá, irmão. E naquele momento Ele entrega o seu espírito. Ele entrega o seu espírito, e como nós lemos: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A unção era tão grande, irmão, que o pastor estava falando aqui. A unção era tão grande que nem a terra conseguiu ficar firme, irmão. A unção era tão grande que a terra estremeceu, foi tudo abalado, irmão. Tamanho foi a unção, a liberação que Jesus soltou naquele momento, quando Ele deu aquele grito na cruz. Liberou naquele momento. Algo foi liberado, irmão. Um terremoto aconteceu, irmão. A terra tremeu, irmão. E quando um terremoto acontece, o que nós vemos? Morte, devastação, destruição. Quando terremotos acontecem, nós só vemos destruição, é morte, não é isso? Mas esse terremoto é diferente. Esse terremoto, irmão, não é para destruição. Esse terremoto, ele não mata, ele ressuscita. Esse terremoto, irmão, ele dá vida àquele que está sem vida. Esse terremoto na cruz, ele não dividiu, ele reconectou o homem com Deus naquele momento. Foi forte, irmão, o terremoto, tão forte que abalou as estruturas, abalou tudo, irmão. Jesus dizendo: Pai, está consumado, Pai. O caminho agora está mostrado a eles. O véu se rasgou. Agora eu tenho livre acesso a Deus. Rasgou-se o véu, irmão. Ele deu liberdade para você entrar na presença de Deus. Ele mostrou um novo caminho.
Ele mostrou o caminho que leva de volta ao Pai, o caminho que leva de volta ao paraíso, o caminho que leva de volta à comunhão, o caminho que traz vida, o caminho que traz paz. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Foi Ele que trouxe, foi Ele que mostrou, irmãos. A voz já foi. Há 2 semanas que eu estou com a voz ruim, mas Deus vai dar vitória. Ele mostrou, irmão, quando a terra tremeu, irmão, o céu se abriu. Quando a terra treme aqui embaixo, o céu se abre no céu, aleluia, para algo novo, para algo maior, para algo melhor. E o inferno foi abalado. O inferno foi abalado, irmão. O inferno foi abalado pelo poder de Deus. Agora Satanás sabia que tudo aquilo que ele tinha tramado, tudo aquilo que ele tinha colocado em mente, já não era mais possível, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora ele vai descer, vai pegar a chave e vai dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde é que está? Jesus, irmãos, esse que nós estamos aqui adorando, no frio, na chuva, esse que você se colocou aqui nessa noite, é para esse Jesus que você está rendendo adoração, irmão. Jesus tem que ser sempre o centro da nossa ministração, da nossa alma. É Jesus, irmão, não é o homem, não é ninguém, é Jesus, é Jesus, é o sangue, é o sangue. Se você prega, se você toca, é pelo sangue, é por Jesus, é por Ele, irmão. E se não fosse Ele, nós não seríamos nada, não seríamos ninguém, irmão, não seríamos ninguém. É por Ele, é para Ele, é para Ele, todas as coisas. Ele é o mediador, Ele é aquele que fez a mediação entre nós e Deus. Diz assim lá em Hebreus 12:24, irmãos, vai nos expressar o que Jesus veio fazer aqui nessa terra por mim e por você. É lá, irmãos, Jesus, Hebreus 12:24, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Esse Jesus, Ele mesmo vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Lá do céu Ele está nos advertindo. A Bíblia diz, irmão, que Jesus está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você o tempo todo, irmãos. O tempo todo, Jesus à destra do Pai, dizendo: Pai, olha o meu sacrifício, Pai. A Bíblia diz que Deus, se Ele se ira a todo tempo, mas a ira de Deus se aplaca, ela para no sacrifício de Jesus. Quando Deus quer acabar com tudo, irmão, Ele olha para Jesus e fala: Pai, foi eu que fiz o sacrifício, Pai, olha o que eu fiz. E Deus se apazigua em Jesus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem Ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Deus está abalando. Deus ainda continua fazendo terremotos, irmão. Deus ainda continua estremecendo. Deus ainda continua nos chacoalhando. Porque quando acontece um terremoto, sabe o que está acontecendo, irmão? Um chacoalhão. Eu me lembro, no ginásio, uma vez eu tomei um chacoalhão tão grande da minha professora de psicologia. Rapaz, eu até hoje me lembro, irmão. Estávamos nos dias de uma aula comum, e aquele dia estava todo mundo meio, sabe como é, né? Meio bagunceiro aquele dia. E aí, a professora falando comigo, e eu não dando atenção ali, fazendo ali minhas anarquias, as minhas bagunças, bem
de repente ela chegou perto de mim assim, irmão, com as duas mãos, me pegou no ombro e me chacoalhou. Cara, eu nunca esqueci aquele chacoalhão, cara. E depois eu fui conversar com ela, porque eu fiquei assim, ó, anestesiado, fiquei paralisado. Os meus amigos disseram: meu, você ficou? E eu falei para ela, Sônia é o nome dela, professora Sônia de psicologia. Por que a senhora fez aquilo comigo? Ela: porque você precisa ser chacoalhado, para você mudar de vida, para você mudar de atitude, para você sair do meio dessas companhias, para você ser outro homem, para você tomar um novo caminho. E é isso que Jesus faz conosco, irmão. Quando houve aquele terremoto na cruz, é Jesus nos chacoalhando por dentro, é Ele quebrando as estruturas. Ele está chacoalhando, irmão, para tirar aquilo que não agrada a Ele. Ele está chacoalhando para tirar aquilo que você pensa que é certo, mas Ele vai derrubar para colocar o que é dele. Ele vai tirar aquilo que você pensa que vai te levar para o caminho certo, e às vezes vai te levar para o caminho errado. Ele quer apontar um caminho para mim e para você. O terremoto de Deus, irmão, não destrói, Ele reconstrói. Terremoto de Deus não é para destruir. E eu volto: presbítero Adriano, irmão Adriano, eu estou na igreja, mas está tudo dando errado, está tudo difícil. Irmão, Deus está chacoalhando para construir, irmão. Fica firme, fica firme. Se está tudo sendo abalado, irmão, está sendo abalado o seu casamento, sua vida financeira, sua vida na saúde, está sendo tudo abalado, tudo chacoalhado, irmão. É Jesus chacoalhando, é Jesus chacoalhando. Quando você entrou no barco, o barco começou a vir grandes ondas, começou a vir, irmão, ali muito vento, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco, Ele está no barco. Ele não vai deixar você sozinho, irmão. Não vai deixar. Se está tremendo, é porque Deus tem algo novo. Se está chacoalhando, é porque Deus tem algo novo. É porque Ele tem algo maior. É porque Ele tem algo melhor para a tua vida. Esse é o terremoto, irmão, que Jesus nos trouxe na cruz do Calvário. Um terremoto que nos traz e nos trouxe vida, e vida com abundância. Deus, Ele continua sacudindo homens e mulheres, pessoas, não para sua destruição, mas para a reconstrução, mas para a glória dEle. Fique de pé nessa noite, irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Bendito é o Teu nome, Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, toma a direção nessas vidas, Pai, nessa noite. Irmão, se porventura você está aqui nessa noite, você entrou assim, dessa maneira, com a sua vida sendo chacoalhada, você olha e fala assim: olha, irmão Adriano, está assim. Vem cá, irmão, vem cá que nós queremos orar por você. Nós vamos orar para Deus reconstruir, vamos orar para Deus restituir. Se na tua vida financeira, na tua saúde, aonde quer que seja, está sendo chacoalhado, está um turbilhão de coisas acontecendo, e você não está entendendo. Jesus está dizendo: olha, quem está chacoalhando sou eu, quem está mexendo na estrutura sou eu, quem está abalando a estrutura sou eu. Algo está acontecendo no mundo espiritual nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Algo está acontecendo, algo está acontecendo, algo está movendo. Sepulcro se abriu e nada. Oh, aleluia, Jesus. Seu grande amor. Vem, 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 vem. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele venceu pra sempre.
exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado. A sua estrutura, irmão, está sendo abalada, para que a vitória chegue.